Oi. Senhoras e senhores, em conformidade com a legislação em vigor, especialmente o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, declaro aberta a presente audiência pública do demonstrativo da execução das metas orçamentárias do exercício do município referente ao terceiro quadrimestre de 2014. Assim, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, saúdo a todos os presentes e convido para compor a mesa a vereadora Natália. Ela está numa reunião, em seguida ela deve vir para estar junto na mesa. Também o vereador Ademar Brasvinter já está aqui, o vereador Jair Pedro, vereador, pode compor a mesa? Ok. E também o controlador do município, senhor José Damarco Filho, pode compor a mesa também. E o assessor, né, o senhor Mário Leme, que também pode compor a mesa também. Tudo certinho? Tudo certo? Depois talvez vocês podem falar daqui, que eles podem lá em cima, ver como é que foi melhor, né? Foi melhor para vocês, tá? Um pouquinho que eu vou deixar o passamento da marca, depois você veio, não, daí eu passo a peço para você da cura, vocês sabem, nesse instante eu passo lá para a pessoa. Nesse instante eu passo a palavra ao senhor José Damarco Filho para fazer a apresentação do demonstrativo da execução das metas orçamentárias do exercício referente ao terceiro quadrimestre de 2014. Senhor presidente, boa tarde. Senhor vereador Winter, os presentes, o vereador Jair Pedro e o assessor de controladoria. Hoje o trabalho vai ser a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2014 e que será apresentado, comentado por Mário Lenk, o assessor de controladoria. A palavra com ele. Muito obrigado. Cumprimentando todos os vereadores aqui presentes, também o público que nos assiste, damos início a mais esta audiência pública para demonstrar a execução das metas previstas na Lei Orçamentária Anual. Lembrando que esta é a apresentação correspondente ao terceiro quadrimestre, que coincide justamente com o exercício de 2014. É uma apresentação muito dinâmica, resumida. Não teríamos condições aqui de entrar em muitos detalhes, então, se alguém aqui presente ou algum nobre vereador desejar algum questionamento, estará aberto espaço após a apresentação para esses questionamentos. Se porventura nós não tivermos a informação aqui, então solicitamos que ela seja feita por escrita, que nós prontamente responderemos a quem tiver a dúvida. Então, é uma audiência exigida, como já foi comentado aqui pelo nobre vereador Pedro Garcia, pelo parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar Federal, número 101, de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os valores aqui demonstrados, eles são demonstrados de uma forma consolidada. Isso quer dizer, eles abrangem a administração principal do município, mais todos os entes, fundos, fundações que compõem a administração municipal, inclusive a Câmara Municipal de Vereadores. Isso é uma exigência da Lei Complementar Federal 101. Ela determina que seja apresentada de forma consolidada a demonstração.
Inicialmente, nós começamos, então, com a análise do comportamento das receitas que o município arrecadou durante todo o exercício de 2014. Então, temos aí, de forma resumida, as receitas correntes. A primeira coluna é a previsão, que é determinada pela Lei Orçamentária Anual, que ela foi aprovada em 2013 para vigorar em 2014. A título de receitas correntes, que é o grupo mais importante das receitas que o município arrecada, ela abrange a receita tributária, a receita de contribuição, receita de contribuições, a receita patrimonial, receita de serviços. Nós tínhamos, então, uma previsão de arrecadação no valor de R$ 504.050.125 para uma arrecadação de R$ 562.787.138, superado, então, o valor inicialmente previsto em 11,65%. As receitas de capital, que elas se constituem das operações de crédito, que são os financiamentos que o município recebe durante o ano, é uma dos componentes das receitas de capital. Nós tínhamos aí uma previsão de R$ 27.577.561, sendo que arrecadamos R$ 17.051.275. Ficou aquém da previsão, 61,83%. Isso significa que nem todas as operações de crédito e financiamentos previstos realmente ingressaram nos cofres do município. Enquanto isso, a nossa receita corrente, que é a receita propriamente arrecadada, ela superou em 11%. Receitas intra-orçamentárias, elas são receitas do Fundo de Previdência, elas dizem respeito a arrecadação obtida com o Fundo de Previdência destinado ao pagamento dos benefícios aos servidores. Mas como a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga que se consolide tudo, então está aí um total das receitas de uma previsão de 567 milhões para uma arrecadação efetiva de 618 milhões. No consolidado, ainda superou-se em 8,94%. Aqui, uma análise mais aprofundada das receitas correntes. Aí está dividido em receitas tributárias, as contribuições, as receitas patrimoniais, receitas de serviços e transferências correntes. Essas transferências correntes, elas são o grupo mais importante das receitas tributárias, porque elas abrangem aquele repasse do Estado que vem a título de ICMS. Superou-se também o previsto, né? Estávamos aí com uma previsão de 307 milhões, uma arrecadação de 338. Estou falando das transferências correntes. A arrecadação de tributos, lá em cima, onde fala de receitas tributárias, também um dado interessante, 79 milhões previstos para uma arrecadação de 84 milhões. Aí as receitas de capital, operações de crédito, tínhamos uma previsão de 17 milhões, foi arrecadado efetivamente 4 milhões. A alienação de bens são as vendas de bens do ativo imobilizado e bens inservíveis, eles vão ficando com a vida útil já prescrita, então é feito um processo de alienação desses bens. 38 mil reais apenas arrecadados aí. Amortizações de empréstimos são empréstimos que o município tinha emprestado para terceiros e arrecadou aí 234 mil reais. Transferências através de convênios, aí sim foi superada a meta, 9 milhões previstos para 12 milhões efetivamente arrecadados. E aí, fechando o total, 27 milhões contra 17 efetivamente arrecadado.
Aí nesse quadro, um comparativo das principais receitas auferidas pelo município durante o exercício de 2014. Aí nós ficamos mais no campo das receitas correntes. ICMS, 154 milhões previstos para uma arrecadação de 167, 8% além do previsto. O nosso imposto sobre serviços de qualquer natureza, esse ficou aquém, 32 milhões previstos contra uma arrecadação de 30 milhões. Fundo de participação do município, o FPM, acabou superando 48 milhões para 51 milhões arrecadados, 107% do previsto, 7% além. O IPTU, 17 milhões contra uma arrecadação de 17 milhões, aí superou um pouquinho, aí 0,74%. ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, 6 milhões previstos contra 9 efetivamente arrecadados, também superou-se o previsto. Em seguida, aí, a taxa de limpeza pública, praticamente empatado o previsto e o arrecadado, e o repasse a título do Fundeb, Fundo de Manutenção do Ensino Básico, 64 milhões previstos contra uma arrecadação de 65 milhões, superando aí um pouquinho também. Embaixo, a transferência do IPVA. O IPVA ele é originalmente arrecadado pelo Estado, só que assim como o ICMS, constitucionalmente, os municípios recebem uma parcela desses impostos. Então está aí uma previsão de 17 milhões do IPVA para uma arrecadação de 17 milhões também, superando um pouquinho aí, 17.450. Adiante, uma análise do comportamento das despesas executadas pelo município durante o ano de 2014. Aqui, como eu falei, é um quadro bem genérico mesmo, ele está assim dessa forma porque os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal mandam que se faça dessa forma. Despesas correntes, a previsão contra a arrecadação, as despesas de capital, a reserva de contingência, que é para emergências, não foi utilizada, e as despesas interorçamentárias lá do Fundo de Previdência. Essa dotação inicial aí, ela sofre alterações durante o ano. Ela fecha conforme a receita, na lei de diretrizes orçamentárias, mas durante o ano ela vai se alterando em função do excesso de arrecadação e dos remanejamentos. Então temos aí que o município aplicou em despesas 79% daquilo que estava previsto, com os devidos ajustes ocorridos na previsão durante o ano. Temos então uma receita arrecadada de 618 milhões 488 mil, para uma despesa efetivada de 562 milhões 506 mil, resultando então num superávit de 55 milhões 982. Lembrando que esse superávit é consolidado, mais adiante eu vou demonstrar aí o que ocorre em cada ente do município. Tem um quadro que analisa todos os entes e outro que resume pelos principais. Esse superávit aí ele é usado, claro, para remanejamento orçamentário no ano seguinte. Volta para a utilização em despesas daí. Sempre esse é o mecanismo. Então, como eu havia comentado, aí está uma distribuição do resultado por unidade gestora. Olhando aquele 55, bem embaixo na coluna, na linha amarela, lá o total superávit ou déficit 55.982, ele vem daquele... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Esse 55.982, superávit, ele está demonstrado lá, 55.192, 188.96. Aí então temos aí a receita da prefeitura apenas, 408 milhões, contra uma despesa empenhada de 307 milhões, resultando um superávit de 100 milhões.
Câmara dos Vereadores, ela não ofere receitas, ela é sustentada pelos repasses que constitucionalmente o município tem que repassar, o Poder Executivo repassa para o Poder Legislativo, então temos as despesas empenhadas da Câmara. O SAMAI, que é a nossa autarquia que cuida da questão da água e esgoto, 41 milhões de receita contra uma despesa de 39 milhões, também foi um órgão superavitário. O Fundo Municipal de Previdência Social, 80 milhões, esse normalmente ele tem um superávit porque ele está em fase de composição de caixa. Lembrando que os benefícios pagos aos servidores, cada ano que a gente vem acompanhando, eles estão realmente aumentando, então é bom que tenha-se essa reserva. Então teve aí esse superávit de 55 milhões. O Fundo Municipal de Saúde já é uma entidade deficitária, 72 milhões de déficit, só que o município não pode deixar de aplicar suas ações em saúde. Então, ele, no resultado consolidado, ele tem que suprir esse déficit do Fundo Municipal de Saúde. Demais unidades gestoras, aí, então, resultado num déficit de 22 milhões. Esse quadro aqui é que são vários entes, então fica meio pequeno, não sei se... Mas é aquele mesmo 55 milhões lá, só que analisando cada entidade aí. Não apenas resumido, como nós tínhamos resumido antes aí. Aí dá para a gente visualizar bem quais são as entidades que operam com déficit e superávit. Lembrando que no consolidado é o município que acaba tendo que arcar com as entidades aí deficitárias. Mas todas elas de pleno interesse público. Então, a tendência é que se mantenha esse tipo de procedimento aí. Adiante, temos então um demonstrativo do cumprimento das demais exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nós falamos de aplicação em saúde, educação, aplicação das receitas lá do Fundeb, o Fundo da Educação Básica, o percentual de gastos também com o pessoal em relação à receita corrente líquida. E é justamente esse que eu vou comentar agora. Uma receita corrente líquida arrecadada pelo município de 542 milhões. Ela difere um pouco da receita geral lá, porque tem certos itens que são descontados dessa receita corrente líquida. A despesa com o pessoal, no mesmo período de 2014, então 254.847.000, contra aquela receita corrente líquida. Correspondeu a 46,96%. Isso quer dizer que o quê? Quer dizer o quê? Foram obedecidos os limites de alerta, que é o 48,60%. O limite prudencial, que passando esse limite, o município tem que começar com exonerações, inicialmente de comissionados e podendo vir até a estatutários com o devido processo administrativo. É muito desagradável atingir um limite desse. E o limite legal de 54%, que jamais pode o município ultrapassar. Então está aí demonstrado 46,96% dentro do limite prudencial, também dentro do limite de alerta, 2 pontos percentuais a menos. Lembrando que esses pontos percentuais equivalem a praticamente aí 3 milhões, uma coisa nesse sentido aí. O grande problema desse demonstrativo aí é que a despesa com pessoal, ela sempre aumenta, nós nunca vamos ter uma diminuição. Pelo que acompanhamos aí, o atual governo ele já vem enxugando, aglutinando secretarias, um exemplo claro, administração e fazenda, o secretário só que toca. Já temos aí uma economia significativa anual. Então, também nomeação de servidores estatutários para exercer cargos de confiança. O município já tem que pagar aquele salário do servidor estatutário, então, se ele é nomeado ainda para um cargo de confiança, em vez de ter que pegar mais um
estranho ao quadro para exercer o cargo de confiança, ele paga apenas o adicional. Também é uma economia que a atual administração está fazendo. Então, eu posso dizer que eu sou testemunha que o atual governo ele vem realmente segurando muito essas despesas com o pessoal, mas por mais que ele segure, a receita pode cair. E caindo a receita, que é o grande medo do administrador, pode chegar num limite maior aí. Então, mas de toda forma, 2014 encerrou com um percentual dentro dos limites legais. Passando adiante, temos aí a aplicação das receitas de impostos. São apenas os impostos arrecadados pelo município, inclui aí as transferências, o ICMS também. Dessa receita com impostos, o município tem que aplicar no mínimo 25% em ações da educação. Aplicou 93.952.000 contra uma receita de impostos de 317.404, resultando em 29,60%, superado então o percentual mínimo de aplicação de 25%. Nesse aspecto está tudo ok com a política educacional do município, da administração municipal. Aqui a questão das aplicações do Fundeb durante o exercício de 2004. As receitas do Fundeb, R$ 66.453.995,30 para um gasto na remuneração de profissionais do ensino, professores, R$ 58.987.366,01. Aplicado do Fundeb na remuneração dos professores, 88,79%. O limite mínimo de aplicação é 60%, só que eu vejo isso com certa ressalva. Tudo bem, superou 60%, seria um absurdo se pagasse menos, só que, por outro lado, sobra menos para investimentos. O que não existe de recurso desse Fundeb aí, o município tem que bancar com recursos próprios. Então, na minha opinião, um percentual talvez na ordem de 70% seria o ideal aí. Se bem que professores estão aí sendo remunerados e precisa-se cada vez mais de professores, especialmente na educação infantil. Então está aí o resultado que acaba se utilizando um valor além do Fundeb no pagamento, sobrando menos para investimentos e o município, consequentemente, com recursos próprios, tendo que bancar a construção de centros municipais de ensino infantil e escolas. E outros melhoramentos na educação, é claro. Aí a questão da aplicação das receitas de impostos em ações de saúde. É determinado que, no mínimo, 15% das receitas do imposto sejam aplicadas em ação de saúde. Aqui difere um pouco a receita da educação, porque existe uma receita específica da educação lá, a questão do Fundeb, que ela tem que entrar lá, então ela resulta maior, a receita de impostos lá no demonstrativo da educação. Na saúde, 315.206 arrecadados com impostos, e um valor aplicado pelo município em ações de saúde, 78.170.000. 24,80% da receita de impostos, superando também o limite mínimo de 15%. Aqui a saúde é sempre uma ação urgente de governo, então, quanto mais o município aplicar, sempre ainda assim vai ter problemas na área da saúde. É realmente complicado gerir e realmente tem que ter dinheiro para ter uma saúde de qualidade, mas pelo que eu andei observando aí, muita coisa tem melhorado, apesar da situação do município de não ter uma arrecadação tão alta assim em 2014. A questão do resultado nominal aí. Ao final do exercício 2014, a dívida consolidada, aquilo que são o resultado das operações de crédito e financiamento do município, apresentou aí um saldo
de 109 milhões que o município deve pelas contratações desses financiamentos e operações de crédito. Por outro lado, as disponibilidades do município somaram 81 milhões. Isso quer dizer o quê? Quanto menor o resultado nominal, melhor é a situação do município, porque mais disponibilidades o município tem para a arrecadação dessas dívidas. Esse resultado nominal ele não pega simplesmente, como eu mostrei lá, o resultado da dívida e o resultado da disponibilidade. Ele analisa dois períodos, ele pega 2014 contra 2013, pega a diferença e aí ele joga nesse valor aí. Eu acho particularmente um critério meio estranho, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal demonstra assim. Eu já prefiro, como eu fiz aqui nesse demonstrativo anterior aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu prefiro analisar dessa forma. O município tem 109 milhões de dívidas, mais uma disponibilidade de 81 milhões. Uma situação que eu particularmente considero boa. O Senado Federal ele diz que 120% da receita corrente líquida o município pode aplicar, mas aí fica uma coisa meio inviável. Quem endivida o município dessa maneira não vai conseguir gerir a dívida. Como consideração final, diria aí que no tocante à execução orçamentária do período, verifica-se o cumprimento normal das metas de receita e despesa, assim como a legalidade na aplicação dos recursos exigidos legalmente. Seria aqui o que teríamos a explanar. Abrimos agora o espaço para questionamentos. Então, nesse instante, eu passo a palavra. Nesse instante, diante da explanação realizada, deixo livre aos presentes para fazerem seus questionamentos e que assim desejarem. Informo também que se tivermos algum questionamento que não for possível responder agora pelo José Damarco Filho, ou então pelo Mário Lemke, a gente vai encaminhar as perguntas para eles e eles, dentro de 30 dias, responderão para nós. E eles vão responder por escrito. Então, eu deixo os questionamentos abertos agora para os senhores vereadores que quiserem fazer alguma pergunta. Vereador Jair. Obrigado, senhor presidente, vereador Pedro Garcia. Eu gostaria muito de fazer dois questionamentos ao senhor Mário Lemke. Primeiro, em relação à FPM, né, ao Fundo de Participação dos Municípios. Eu vi os números do ano passado, mas em relação agora a 2015, o senhor já tem algum tipo de informação no sentido otimismo, pessimismo? O Fundo de Participação do Município é algo que é mensal? Ele vem do governo federal. Mensalmente? Mensalmente. Então, janeiro já foi depositado. Já tem algum recurso lá, só que eu posso lhe adiantar que eu não me ative a... Certo. Não, mas não há problema também. Se o senhor puder trazer isso, quem sabe via gabinete. Sim, depois. sim. Até porque eu ouvi uma entrevista do secretário Sérgio, dizendo da frustração dele em relação a esses números. Esperava, assim, um número bem maior do que aquele que efetivamente chegou no município. Então, se nós pudermos ter essa informação, seria importante para esta casa. Ok. E o segundo questionamento, que também, quem sabe até o senhor não tenha, mas que quem sabe o senhor possa ajudar, né? Dias atrás chegou aqui nesta casa, o senhor Juca Dalmarco e o senhor Mário Lemke, um projeto tratando de sucumbência, honorários de sucumbência para os procuradores do município. E eu farei nos próximos dias, inclusive, um pedido de informação, não no tom de policiamento, nada disso, mas para conhecimento, né? A sucumbência é um percentual que a parte perdedora paga para a parte ganhadora de um processo judicial. Exato. Então, eu não sei se o senhor tem, e quem sabe tem nessa planilha e passou despercebido, informações do que o município tem para receber
de impostos que estão sendo executados e que eventualmente será cobrado. E eu acho que, quem sabe, o senhor não tem a informação, mas qual é o montante de dinheiro que o contribuinte deve para o município e que isso está lá para ser executado e que o município tem para receber? É a dívida ativa do município, né, e o quanto eles estão executando para efetivamente o município arrecadar. Vereador Jair, eu comentei rapidamente isso aí, ele falou da dívida ativa, ela abrange o total que o município tem a receber. E esse detalhe que você levantou sobre a sucumbência é sobre os processos em execução, tá? Que serão executados, exatamente, que está encaminhado para esse valor. Aí, para esse valor em execução, nós temos esse número, será? Temos condições de levantar, sim, com certeza. Eu adianto para o presidente da comissão, o vereador Pedro Garcia, e quero pedir inclusive o voto do senhor, para que a casa tome conhecimento disso. É um projeto polêmico, legal, não há nenhuma ilegalidade nessa questão de sucumbência, mas é extremamente imoral, né, e de desrespeito com os demais servidores. Então, até aproveito o momento para pedir o voto favorável do vereador também, no momento oportuno, para que nós pudéssemos ter um pedido de informação, para que nós tenhamos acesso a essas informações, para que no momento certo nós possamos votar esse projeto, aprová-lo ou então rejeitá-lo, mas que essa casa tome conhecimento desse montante. Obrigado, vereador Pedro Garcia, presidente da comissão. Vereador Ademar Braz Winter, mas antes, já para não perder a sua colocação do vereador Jair, o vereador Jair, já estivemos em contato com o prefeito, inclusive com mais vereadores também. Esse projeto ele está sendo estudado, não vai ser votado já. Esse projeto ele está sendo muito discutido, né? Vou levantar os valores. Hoje a prefeitura tem 70, 80 milhões para ser cobrado, mas talvez existam outras maneiras sem ter que aprovar o projeto número 13, esse que o senhor se refere. Ele já conversamos, ele está sendo muito discutido, vai ficar parado aqui, não vai hoje, posso afirmar para o senhor que em breve não será votado esse projeto. Vereadora Ademar Braz Winter. Mário, eu gostaria de saber, referente à verba que vai em obras, por que ela é tão pouca em vista de outra secretaria? Porque hoje o município deve fazer obras. Eu estava olhando ali que passou 4,60 o limite de 25%. Esses 4,60 dá quanto em dinheiro hoje, mais ou menos assim? O senhor fala da questão de... da questão das despesas lá, né? Que foi aplicado a mais 4,60 na saúde aí. Tá. O senhor está dizendo dessa receita de impostos, o quanto ela é utilizada em obras daí? Isso. Seria um dado que teríamos também que lhe responder aí por escrito daí. Porque nós estamos iniciando o ano, né? Estamos no começo de março, existe tão pouca verba para obras, que hoje o funcionário não pode fazer hora extra, porque não tem dinheiro. Como é que pode isso? No começo do ano já cortar? Tá? Que dirá quando chega mês de agosto, setembro? Né? Eu acho que deve destinar mais verba para a obra, porque senão o município vai parar. Vereador Winter, a disponibilidade de recursos próprios para investimento em obra em função de outras obrigações como educação e saúde, o saldo ele é muito pequeno. A capacidade de investimento de geração própria do município hoje, eu não vou afirmar esse número, mas ele deve estar em 2, 3% só. Então teria que se buscar meios de captar recursos e provavelmente gerar também mais receitas próprias para o município.
Hoje a capacidade de investimento ela é pequena. Né? Percebe porque o pessoal reclama muito, né? E estão fazendo economia, que é bom que faça economia. Só complementando, aí o porquê provavelmente deve acontecer na prática, né? É que educação, saúde exige e tem obrigações que têm que ser atendidas. Exato. E no caso de obras é mais um atendimento, né, à necessidade que a comunidade, o município apresenta. Não existe aquela, por isso que provavelmente alguma coisa acontece nas certas limitações. E estão correndo atrás desses recursos para obras ou... Estão, com certeza. Nós demonstramos lá as receitas de capital, tinha lá uma previsão de 17.250.000, arrecadou-se apenas 4.710.000. Essas operações de crédito aqui, elas são em sua maioria para obras. Se o recurso não vem, se não é liberado um financiamento para o município, fica difícil a execução de obra. É 25% para saúde, 25% para educação, 15% para saúde, folha de pagamento, pagamento dos financiamentos. Realmente fica uma capacidade de investimento pequena, tem que se buscar o recurso externo não vem, aí a coisa começa a ficar realmente complicada. E se a partir de abril mandasse o projeto para a Câmara, para o Refis, e esse dinheiro que entrasse do Refis, que vai entrar, que a turma estão pedindo, né, novamente o Refis, e pode ser feito esse ano, dá para jogar só em obras ou tem que dividir com as demais secretarias? É uma arrecadação própria do município, o município administra como... Pode o executivo que destina a aplicação desse recurso, desde que saúde e educação esteja sendo atendida já com a outra fonte. Então, era isso que eu queria saber. Obrigado, viu? Tem alguns questionamentos, vamos ser bem breve. Receita de capital 27.577, previsão, foi arrecadado 17,51. Por que caiu? Foi a alienação de bens, caiu não, foi o previsto e o arrecadado, né? Arrecadado mesmo. Sim. Como eu já havia comentado com o vereador Winter, a maior parte aí são as operações de crédito que realmente não chegaram. Certo. 17.250 contra 4 de arrecadação. Então tá, foi da operação de crédito. A segunda ICMS do ano passado, 2014, ele estava acima, foi acima do previsto, né? Sim, Aí só pergunto, 2015, na opinião do senhor que mexe tanto com esses números, há uma previsão idêntica ou deve cair muito? A previsão ela é reajustada. Nossa previsão ela já foi um pouco a mais, mas sim. Pelo que se vai vendo, parece que é um pouco meio complicado esse ano, né? Parece que a tendência é cair. A tendência aí, pelo que se está vendo, é recessão, né? A terceira, na saúde, tem uma receita de 66.885.000 e a despesa empenhada 139 milhões. Daí uma defasagem de 72.482.000. O município arca com esse valor, sai direto do caixa do município daí. Você está falando da saúde, a receita da saúde, né, são 66.885. A despesa empenhada 139 milhões, é bem maior a despesa, isso sai do caixa da prefeitura. Sai do caixa da prefeitura, lá do Fundo Municipal de Saúde, né? Exatamente. Sai da prefeitura. Sai da prefeitura. Eu notei aqui também a receita corrente líquida 542 e a despesa com pessoal 254, automaticamente dá uma percentagem prudencial 46,96. Exato. Mas na apresentação ele aparece 48 é o alerta, 51 prudencial. 51 prudencial, 54 legal. Mas o correto, o máximo é o 54, né? O máximo é o 54, só que se o município chegar no 51,30, ele já tem que começar com as exonerações. Certo. Então é preocupante, né? Por causa, não tanto pela folha, mas pela arrecadação que pode diminuir. Ok. Antes de encerrarmos, eu passo a palavra aqui para a presidente, para que ela também dê as boas-vindas
tanto para o seu José Damarco Filho, como também para o seu Mário Lemke, que vieram aqui fazer a apresentação do quadrimestre, no final do ano passado. Sim. Vereador Pedro, presidente da comissão, em seu nome os demais vereadores, também os vereadores que acompanham esta sessão, queremos agradecer ao controlador-geral do município, o senhor José Dalmarco Filho, e também o nosso assessor de controladoria, é isso, né? Isso. O nosso funcionário Mário Lemke. Senhores, a Câmara está sempre à disposição, sabemos que esta audiência é uma exigência legal, mas sempre que os senhores precisarem da Câmara de Vereadores, as portas aqui sempre estarão abertas para acolhê-los e para deixar aqui o espaço aberto para que os senhores possam, então, trazer aqui as necessidades da controladoria. Obrigada. Ok. Agradeço a presença de todos, da imprensa, dos vereadores, né, do vereador João Fiamucini, também vereadora Lindo Rincos, a vereadora Natália, nossa presidente também está conosco agora. Agradeço em especial ao senhor José Dalmarco Filho e também ao Mário Lemke. E cumpridas as formalidades legais, encerro a presente audiência pública do demonstrativo da execução das metas orçamentárias do exercício, referente ao terceiro quadrimestre de 2014. Obrigado e boa tarde a todos.